O milionário orgulhoso se apaixona pela mendiga negra que dança sozinha no baile secreto. No meio da festa mais luxuosa da cidade, cheia de ricos e poderosos. Todos os olhares estavam presos nele. Rafael Mendonça, o herdeiro da dinastia Mendonça, com seu terno cortado sob medida. Passos firmes e um ar de altivez que fazia qualquer um sentir o peso do silêncio quando passava. Mas foi em um canto escuro, quase esquecido, onde algo chamou a atenção de um jeito que ninguém poderia imaginar. Uma jovem negra, sozinha, com um vestido rasgado, pés descalços e uma dança que parecia rasgar o ar com cada movimento. Não era a típica mulher que apareceria num salão daqueles. Era Isabela Santos, uma bailarina talentosa, mas caída nas sombras, como uma chama tão forte que se apagava em meio. A tempestade. Diziam que ela era uma mendiga, mas ninguém ali entendia a profundidade do seu sofrimento. O contraste entre o brilho do baile e a solidão dela, dançando com uma fúria silenciosa, era quase cruel. Cada giro seu parecia um grito contido, um desafiar as correntes que a prendiam. Uma menina de apenas 24 anos que deveria estar brilhando nos palcos do mundo, mas estava ali por um motivo que ninguém conseguia desvendar. O contraste era brutal. O milionário altivo e o espectro dançante. Rafael a viu, e seu coração, duro e cheio de orgulho, congelou. Alguma coisa naquele corpo em movimento parecia despertar algo quase esquecido nele. Naquele instante, ela não era mais uma figura perdida, mas uma tempestade prestes a explodir. O choque do encontro dos dois não foi só físico, era um choque de mundos. O murmúrio crescente do salão, meio perplexo, meio escandalizado, lançava farpas de julgamento. Quem é ela? Por que está aqui? Com quem aquela mendiga está falando? Isabela sentiu o olhar dele e, por um segundo, seu mundo inteiro tremeu. O nó na garganta apertou, o peito queimava em silêncio, e a vontade de fugir quase venceu. Só que não. Algo a segurava, algo que nem ela mesma conseguia entender direito. Naquele instante, nem o peso da promessa feita por seu pai, Eduardo, uma traição aos seus sonhos para salvar a empresa da família, parecia ela suportar. Era como se aquela dança fosse a última resistência de sua alma. E Rafael, o milionário, ele, preso às expectativas da família, de alianças frias e contratos que não deixam espaço para respirar, estava ali, dividido entre sua determinação e a irritante vontade de entender aquela garota. Quando o pai de Isabela apareceu, um homem de olhar sombrio e segredos enterrados, a atmosfera ficou pesada, como um trovão prestes a cair. Eduardo sabia que essa conexão entre os dois era uma bomba pronta para explodir, e tinha seu próprio motivo para manter Isabela confinada. Um segredo obscuro que podia destruir tudo que ela e Rafael começavam a construir. A dança silenciosa da jovem ali naquela festa luxuosa não era apenas um desafio, era um último ato de resistência antes do colapso. E no meio desse turbilhão, apareceu a notícia que ninguém esperava. Um convite para Isabela estrear como bailarina principal no Teatro Municipal de São Paulo. Um convite que parecia um farol. Em meio à escuridão, uma chance de gritar para o mundo que ela existia e não seria silenciada. Mas enquanto sua alma flutuava na esperança, novos segredos sobre Rafael ameaçavam desfazer o fio tênue que começava a manter essa estranha parceria de pé. Estava claro. Esse casamento, esse acordo, não era só um contrato. Era um jogo perigoso, e o próximo movimento podia mudar tudo. A pergunta que ficava no ar era uma só. Quem iria ceder primeiro, o orgulho ou o desejo de liberdade?
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava perdido em pensamentos. O brilho dos holofotes parecia distante. Isabela estava ali, a poucos passos, e ele só conseguia sentir a pressão de algo maior se formando entre eles. A música dançava no ambiente, mas ele estava surdo para os acordes. O convite que Isabela recebera ecoava em sua mente, mas a tensão ao seu redor se tornou palpável quando, de repente, a porta do salão se abriu com um estrondo. Um homem alto, de terno impecável, adentrou o local. A multidão silenciou. Era Eduardo, o pai de Isabela. Seu olhar varreu a sala e encontrou Isabela em um canto, seu corpo vibrando com aquele movimento frenético, mesmo em meio a tanta opulência. O rosto de Eduardo se contorceu em uma expressão de desespero reprimido. Em um instante, todo o clima festivo foi substituído pela sensação sufocante da calamidade. "Isabela!" ele gritou, cruzando o espaço entre eles com passos largos. A voz dele tinha um poder que transformava olhares curiosos em juízos finais. "O que você está fazendo aqui?" Isabela congelou. As perguntas no ar eram uma tempestade. Rafael estava paralisado, observando a cena. O que estava acontecendo? Ele podia sentir a tensão no olhar de Eduardo, um homem que parecia carregar segredos que poderiam despedaçar tudo. A multidão murmurava. O choque, transformando rapidamente suas observações em fofocas. "Ela é a mendiga? Como ela entrou aqui?" As palavras soavam como lâminas cortantes. Isabela hesitou. Um nó se formou em sua garganta. Rafael queria se aproximar, mas seu corpo estava preso, observando não apenas a raiva de Eduardo, mas algo mais profundo. Então, Eduardo, em um movimento repentino, puxou Isabela para mais perto, sua voz baixa, mas intensa. "Você não entende, menina. Não pode estar com ele. Você não sabe quem realmente é." Os olhos de Rafael se arregalaram. Quem ele era? O que Eduardo estava escondendo? "O que você sabe sobre ela?" Rafael finalmente conseguiu gritar, quebrando o silêncio tenso. Eduardo olhou, quase desdenhoso. "Eu sei mais do que você imagina, Mendonça. Não se deixe enganar pela dança. Há coisas que vão além do brilho. Essa menina, ela não é quem você pensa que é." O titubear de Rafael frente às palavras de Eduardo era quase palpável. O murmúrio na sala crescia em uma onda de especulação. Todos queriam saber mais. Isabela, ferida pelas palavras do pai, finalmente falou. "Eu sou quem eu quero ser. Ninguém me define." Seu grito soou potente e puro, cortando a agitação ao redor. Mas Eduardo não se deixou abalar. Ele respirou fundo, fazendo uma pausa que pesava como uma condenação. "Você não entende. A verdade não é apenas dançar. Você é mais do que uma bailarina perdida. Você pertence a algo maior. O que eu fiz para te proteger, tudo isso faz parte." As últimas palavras dele ecoaram na sala como um grito de desespero. Nesse momento, Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Ele não estava apenas observando uma paixão nascer.
estava no centro de uma história muito maior, cheia de sangue e segredos. O olhar de Isabela era intenso. Ela parecia lutar contra o peso das revelações. A cada palavra de Eduardo, a atmosfera se tornava mais densa, mais carregada com algo sombrio. Quando Eduardo se virou, pronto para levar Isabela embora, uma polêmica se espalhou entre os convidados. Proteger? O que você está escondendo? A pergunta reverberou na mente de Rafael, varrendo suas certezas. O olhar de Isabela encontrou o dele, e por um breve momento, o mundo exterior desapareceu. E então, como um relâmpago, Eduardo revelou: Isabela é a herdeira de uma fortuna que muitos desejam, e eu fiz de tudo para esconder isso dela, mesmo que isso signifique perder a minha própria filha. O estalo foi ensurdecedor. As vozes se calaram. Agora a sala estava em choque. Rafael sentiu sua respiração falhar, e naquele instante, tudo que acreditava ser verdade desmoronava como castelos de areia. A pergunta pairava no ar, agora mais angustiante. Quem realmente eram eles? O destino de Rafael e Isabela não estava apenas entrelaçado pelo amor, mas por um legado que poderia destruí-los antes mesmo de começarem. Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras de Eduardo reverberavam como um eco ensurdecedor em sua mente. Herdar uma fortuna era tudo o que ela não esperava ouvir. O choque tomou conta da sala, os rostos mudando de curiosidade para espanto. Rafael permanecia paralisado, a expressão relutante, como se suas certezas mais profundas estivessem se desintegrando. Isabela, eu fiz isso para te proteger. Eduardo insistia, mas não havia mais como ignorar a verdade. Aquela revelação mudava tudo. A multidão, antes excitada pelo glamour do baile, agora estava presa em um silêncio pesado que conspirava contra Isabela. O murmúrio crescia. Ela é rica e estava dançando na rua? Quem ela pensa que é? Basta, pai! Isabela gritou, a raiva e a confusão misturando-se em seu peito. Por que você mentiu para mim? Eduardo hesitou, a raiva transbordando em suas palavras agora. Eu só queria te manter longe do mundo podre que nos cerca. Você não entende a dor de carregar esse fardo. Rafael observava os dois, sua mente uma tempestade. O que Eduardo estava tentando esconder? Havia uma história por trás de tudo aquilo, algo mais profundo que se desenrolava diante de seus olhos. A reação da multidão se tornava uma pressão, como se todos quisessem se afastar ou se aproximar da verdade que pairava no ar. Então, como se a tensão tivesse um botão, tudo mudou. Um grito. Não foi um grito qualquer, mas um grito estrondoso que rasgou o silêncio da sala. Uma mulher, vestida de maneira simples, atravessou o salão, seu olhar fixo em Eduardo. Era Maria, uma antiga amiga de Isabela, que havia desaparecido durante os últimos meses. Você não pode fazer isso. A mulher estava em choque, as mãos tremendo. Isabela, você não sabe de tudo. O que ele fez? Você precisa saber a verdade. Ele não te protege. Ele está escondendo e manipulando. A atmosfera pesou instantaneamente. Rafael e Isabela trocaram olhares, confusos, enquanto a multidão murmura em vozes tensas. O que você sabe, Maria? Isabela questionou, seu coração disparando. Todas as interpelações do pai da natureza obscura de sua herança pareciam pequenas diante da urgência daquela mulher. Ele tirou você de mim, sequestrou sua vida, Maria gritava, ofegante. Não é só sobre a fortuna. Suas danças não eram apenas uma fuga. Há muito mais sobre os Mendonça do que você imagina. O rosto de Eduardo se contorceu, um misto de raiva e desespero.
Calha a boca, você vai fazer tudo isso desmoronar. Aquelas palavras ecoaram como um golpe na sala, tão visíveis quanto a palpitação nos corações dos presentes. As reações surgiam ao redor. Olhares de dúvida, de censura e medo. Isabela estava tremendo, o corpo em chamas de emoções contraditórias. O que essa mulher sabia que poderia mudar tudo? O orgulho de seu pai, a aparente riqueza e poder não eram o que pareciam. Era um jogo, uma trama intrincada em que as peças se moviam sempre ao seu redor. E então, a verdade veio como um raio. Rafael, Isabela exclamou, finalmente virando-se para ele. Você sabia, não sabia? O olhar de Rafael se fechou, e a tensão entre eles aumentou. A sala foi invadida por vozes de espanto, o drama montando uma cena sem igual. Que tipo de segredos estavam escondidos por trás das paredes daquelas mansões elegantes? A explosão de emoções tomou conta, e no meio do caos, Eduardo, perdido, fez a única coisa que poderia. O corpo dele se projetou à frente, buscando Isabela, mas em vez dela, encontrou um copo de vidro quebrado no chão. O som do vidro estilhaçado cortou o ar. Sem aviso, ele caiu, o rosto pálido e vazio, enquanto a sala prendia a respiração em uma onda de pavor e confusão. Isabela gritou, e como numa cena de um filme, todo mundo se virou. Rafael, o herdeiro, já não reconhecia o que estava acontecendo. A multidão virou um mar agitado, e a verdade que parecia inabalável agora se transformara em caos. O destino deles, entrelaçado por uma herança que não estava ao alcance de sua compreensão, balançava em um fio tênue. Entre murmúrios e especulações, a grande pergunta permanecia: quem era realmente Isabela Santos? E, acima de tudo, o que Eduardo havia feito que poderia mergulhar todos nessa escuridão assombrosa? A festa, antes cheia de música e risos, agora se tornara um campo de batalha de segredos, onde cada um pagaria um preço alto pela verdade que pairava, finalmente, em seus lábios. Isabela estava paralisada, o coração batendo em descompasso. A cena diante dela parecia um pesadelo. Eduardo, o pai que sempre prometeu protegê-la, agora se revelava o opressor, e ainda havia mais por trás de suas palavras. E aquela mulher, Maria, a amiga desaparecida, não ajudava em nada. O barulho do salão se tornara ensurdecedor, um eco de incertezas e questionamentos. Vários olhares se voltaram para Eduardo, agora buscando respostas em sua fisionomia pálida. Ele tombou a cabeça para trás, um gesto de desespero que fazia o sangue de Isabela ferver. O que ele escondeu por tanto tempo? O mundo parecia girar, desmoronando ao seu redor. Rafael, ainda em estado de choque, não conseguia acreditar na revelação. E se tudo que eu achei que sabia sobre você, Isabela, não passasse? Deu uma ilusão. A expressão dele era uma mescla de admiração e horror. Aquela mulher que ele achava ser uma dançarina perdida tinha uma conexão com o poder que ele jamais imaginou. Por favor, Isabela, não escute essa mulher. Eduardo disparou, quase em um grito. Ela não sabe do que está falando. O que ela quer é te manipular. A força nas palavras dele era um último recurso, mas somente alimentava a dúvida que já chamuscava a mente da jovem. Entre eles, Rafael permaneceu como uma estátua, paralisado pela revelação avassaladora. E o que você sabe, Eduardo? O que escondeu de mim durante todos esses anos? Isabela perguntou, a raiva fervendo em suas veias. A confiança que ela tinha nos pilares da sua vida estava se desintegrando, e a verdade parecia mais perto de se revelar. Eduardo hesitou,
esfregando as mãos, notando a tensão crescente na sala. E no auge daquela tensão, Maria avançou, olhos brilhando de fúria. Isabela, seu pai se aproveitou do seu talento. Ele fez com que você vivesse uma mentira. E agora é hora de enfrentar a verdade. Você não é só uma dançarina. Você é um símbolo de algo muito maior. As palavras de Maria feriram como facas. Maior? O que você quer dizer? Isabela, confusa, não sabia o que pensar. Um nó se formou em sua garganta. Ela precisava de respostas. E então, um trovão se ouviu. Não era um trovão qualquer, mas o som de um vidro quebrando. Todos viraram-se novamente, e antes que alguém pudesse reagir, a porta do salão se abriu de repente. Uma figura imponente entrando em cena. Era um homem alto, sua presença avassaladora. Ele usava um terno escuro e tinha um olhar penetrante que fez o ambiente silenciar de novo. Eduardo, o homem disse, sua voz profunda. Precisamos conversar, agora. O tom era autoritário e ao mesmo tempo cheio de intimidade. Rafael? Isabela murmurou, a adrenalina a fazendo tremer. Quem era aquele homem? O pai de Eduardo empalideceu, e o medo se espalhou como um vírus sobre todos na sala. Mesmo a multidão estava em choque, absorvendo a tensão no ar. Você não tem ideia do que está acontecendo, Isabela. Eu sou seu tio, o homem declarou, o que fez a sala explodir em murmúrios. Meu tio! O desespero nas palavras de Isabela era palpável. Ela olhou para Eduardo, esperando respostas. Por que não queria que você envolvesse mais pessoas nessa confusão? Eduardo gritou, o desespero estampado em seu rosto. Ele parecia um homem à beira de uma crise, e a sala estava em frenesi. Confusão? É isso que você chama de segredos família? Isabela perguntou, a voz tremendo, mais firme. O mundo girava, e ela estava no centro do furacão. Você não tem ideia do que pode acontecer se você se juntar a ele. As palavras de Eduardo ecoaram. O tal homem, o tio, puxou uma pasta de seu terno e a abriu, revelando documentos que, de acordo com o olhar de todos, pareciam sérios. Esses documentos provam que você faz parte de algo maior, uma guerra entre famílias. A herança que herdou não é apenas dinheiro. Ele olhou diretamente nos olhos de Isabela. Você pode se tornar a chave para um legado que muitos desejam e não hesitarão em matar para atingir. Um silêncio opressivo tomou conta do salão. O que estava começando como uma simples conversa, agora era uma batalha de segredos e legados. As revelações estavam pela frágil borda da verdade. E toda a realidade que Isabela conhecia chicoteava ao ponto de ruptura. O que você quer dizer com guerra? O que está acontecendo com a minha vida? O desespero saiu como um sussurro assombroso. O olhar de Rafael buscou Isabela. Um pedido silencioso de união em meio à tempestade. Isabela, ele começou. A necessidade de conexão transparecendo em cada palavra. Não podemos deixar isso nos separar. E a pergunta iminente parecia ainda mais aterrorizante. Quais seriam as consequências da verdade que, agora desdobrada, ameaçava engolir a todos? As vidas que conheciam estavam prestes a ser levadas pelo furacão das revelações. A cada batida do seu coração, Isabela tinha que decidir realmente quem ela era. Isabela estava paralisada, o coração batendo em descompasso. A cena diante dela parecia um pesadelo. Eduardo, o pai que sempre prometeu protegê-la, agora se revelava o opressor. E ainda havia mais por trás de suas palavras. E aquela mulher, Maria, a amiga desaparecida, não ajudava em nada. O barulho do salão se tornara ensurdecedor, um eco de incertezas e questionamentos. Vários olhares se voltaram para Eduardo,
agora buscando respostas em sua fisionomia pálida. Ele tombou a cabeça para trás, um gesto de desespero que fazia o sangue de Isabela ferver. O que ele escondeu por tanto tempo? O mundo parecia girar, desmoronando ao seu redor. Rafael, ainda em estado de choque, não conseguia acreditar na revelação. E se tudo o que eu achei que sabia sobre você, Isabela, não passasse de uma ilusão? A expressão dele era uma mescla de admiração e horror. Aquela mulher que ele achava ser uma dançarina perdida tinha uma conexão com o poder que ele jamais imaginou. Por favor, Isabela, não escute essa mulher. Eduardo disparou, quase em um grito. Ela não sabe do que está falando. O que ela quer é te manipular. A força nas palavras dele era um último recurso, mas somente alimentava a dúvida que já chamuscava a mente da jovem. Entre eles, Rafael permaneceu como uma estátua, paralisado pela revelação avassaladora. E o que você sabe, Eduardo? O que escondeu de mim durante todos esses anos? Isabela perguntou, a raiva fervendo em suas veias. A confiança que ela tinha nos pilares da sua vida estava se desintegrando, e a verdade parecia mais perto de se revelar. Eduardo hesitou, esfregando as mãos, notando a tensão crescente na sala. E no auge daquela tensão, Maria avançou, olhos brilhando de fúria. Isabela, seu pai se aproveitou do seu talento. Ele fez com que você vivesse uma mentira. E agora é hora de enfrentar a verdade. Você não é só uma dançarina. Você é um símbolo de algo muito maior. As palavras de Maria feriram como facas. Mas maior? O que você quer dizer? Isabela, confusa, não sabia o que pensar. Um nó se formou em sua garganta. Ela precisava de respostas. E então um trovão se ouviu. Não era um trovão qualquer, mas o som de um vidro quebrando. Todos viraram-se novamente, e antes que alguém pudesse reagir, a porta do salão se abriu de repente, uma figura imponente adentrando em cena. Era um homem alto, sua presença avassaladora. Ele usava um terno escuro e tinha um olhar penetrante que fez o ambiente silenciar de novo. Eduardo, o homem disse, sua voz profunda. Precisamos conversar. Agora. O tom era autoritário e ao mesmo tempo cheio de intimidade. Rafael? Isabela murmurou, a adrenalina a fazendo tremer. Quem era aquele homem? O pai de Eduardo empalideceu e o medo se espalhou como um vírus sobre todos na sala. Mesmo a multidão estava em choque, absorvendo a tensão no ar. Você não tem ideia do que está acontecendo, Isabela. Eu sou seu tio, o homem declarou, o que fez a sala explodir em murmúrios. Meu tio. O desespero nas palavras de Isabela era palpável. Ela olhou para Eduardo, esperando respostas. Por que você nunca me disse? Porque eu não queria que você envolvesse mais pessoas nessa confusão. Eduardo gritou, o desespero estampado em seu rosto. Ele parecia um homem à beira de uma crise e a sala estava em frenesi. Confusão? É isso que você chama de segredos, família? Isabela perguntou, a voz tremendo, mas firme. O mundo girava e ela estava no centro do furacão. Você não tem ideia do que pode acontecer se você se juntar a ele. As palavras de Eduardo ecoaram. O tal homem, o tio, puxou uma pasta de seu terno e a abriu, revelando documentos que, de acordo com o olhar de todos, pareciam sérios. Esses documentos provam que você faz parte de algo maior, uma guerra entre famílias. A herança que herdou não é apenas dinheiro. Ele olhou diretamente nos olhos de Isabela. Você pode se tornar a chave para um legado que muitos desejam, e não hesitarão em matar para atingir. Um silêncio opressivo tomou conta do salão.
O que estava começando como uma simples conversa, agora era uma batalha de segredos e legados. As revelações estavam pela frágil borda da verdade, e toda a realidade que Isabela conhecia chicoteava ao ponto de ruptura. O que você quer dizer com guerra? O que está acontecendo com a minha vida? O desespero saiu como um sussurro assombroso. O olhar de Rafael buscou Isabela, um pedido silencioso de união em meio à tempestade. Isabela, ele começou, a necessidade de conexão transparecendo em cada palavra. Não podemos deixar isso nos separar. Nesse instante, um estrondo ressoou. A grande janela do salão se estilhaçou e uma sombra se projetou como um espírito furioso. Um homem mascarado, armado, irrompeu pela abertura. A multidão gritou em uma onda de pânico enquanto a figura avançava, apontando a arma para Eduardo. Ele precisa morrer, gritou o intruso, a raiva transbordando. Os olhares se voltaram incrédulos. Eduardo recuou, tremendo, enquanto Isabela cobria a boca, sem acreditar no que via. O que estava acontecendo? Isso não era uma festa, era um pesadelo. Quem é você? A voz de Eduardo tremia entre suores e palavras. O intruso parecia determinado, seus olhos ardendo como brasas. Você destruiu minha vida. Agora você vai pagar. O tempo parou. O pânico se espalhou e a multidão começou a empurrar-se, tentando escapar da situação. Horrenda. Isabela não conseguia desviar o olhar daquele homem. O que ele queria? Que segredos de Eduardo ele conhecia? Um disparo ecoou pela sala e tudo escureceu. Algumas pessoas gritaram, outras se jogaram ao chão. Isabela sentiu seu corpo em estado de choque, a verdadeira natureza da noite se revelando em uma explosão de caos. Rafael se lançou em direção a Isabela, puxando-a para longe. Eu não vou perder você, gritou ele, enquanto a adrenalina corria em suas veias. E no instante seguinte, a realidade do que estava acontecendo fazia tudo parecer um filme horrendo. Quem era o homem mascarado? O que Eduardo havia feito para merecer aquele ataque? O que Isabela nunca soube de sua verdadeira história? O destino deles, agora interligado em uma espiral de violência e segredos, estava prestes a se desenrolar. E a verdade estava cheia de facadas, sombras e consequências que ela ainda não conseguia compreender. O disparo ecoou e as vozes cessaram. O pânico tomou conta do salão. Isabela se encolheu, seu corpo tenso como uma corda prestes a romper. Rafael apertou a mão dela, tentando proteger, mas também estava paralisado, atordoado pelo que estava acontecendo. O homem mascarado se aproximou de Eduardo, seu olhar determinado e cheio de ódio. Você se esqueceu de mim, Eduardo? A voz do intruso era rouca, quase inumano. Você fez muita coisa para me tirar do seu caminho, mas eu estou de volta. Rafael se adiantou, entre a figura ameaçadora e Isabela. Afastem-se! O que você quer? Sua voz era firme, mas seus olhos refletiam o medo. Mas o homem apenas riu. Um riso cruel que reverberou através do salão. Quero que ele pague pelo que fez. Você não sabe a verdade, garoto. Essa família... Ele apontou para Eduardo. Esse homem destruiu a minha vida e a de muitos outros. Eduardo tentava se recompor, colocando um braço em frente ao corpo, o terror estampado no rosto. Você não pode fazer isso. Tem pessoas aqui. Você não vai sair impune. Mas suas palavras eram fracas, quase perdidas diante da situação. A discussão virou caos. Gritos começaram a ecoar, e a multidão, antes fascinada, agora corria em todas as direções. Isabela estava paralisada, seu olhar preso no homem que ameaçava tudo ao seu redor. O que está acontecendo? Ela sussurrou.
sua voz quase inaudível entre o barulho da confusão. Rafael virou-se para ela, tentando se manter calmo. Fique perto de mim. Nós vamos sair disso. Mas antes que pudessem se mover, o homem mascarado apontou a arma e o mundo parecia parar. Você não tem ideia do que está prestes a perder, Isabela, ele disse, sua voz baixa, quase sussurrando. A verdade sobre sua herança. Isabela se pôs à frente de Rafael, uma onda de proteção crescendo dentro dela. O que você quer dizer com isso? O que sabe sobre mim? Você é mais do que uma dançarina, Isabela. Você é a chave para o legado Mendonça. E eles esconderam isso de você. Eduardo te prendeu aqui, mantendo você na escuridão enquanto manipulava seu destino. A revelação foi como um golpe direto no estômago de Isabela. Rafael olhou para Eduardo, a confusão dominando seu rosto. O que você escondeu dela? E a incredulidade explodiu. As palavras de Eduardo deixavam todos inquietos. Não é o que você pensa, Rafael. Eu fiz isso para proteger Isabela. A tensão aumentou. O homem mascarado riu de forma zombeteira. Proteger? Ele te enganou, Isabela. Você pode ser a herdeira de um império. A fortuna que ele escondeu de você pode mudar tudo. Isabela tinha a mente confusa, o nó na garganta crescendo. Como você sabe disso? A ofensa e a desconfiança a tornavam mais forte. O idílio de recém-descoberta liberdade esfacelava-se sob o peso da revelação. Eu sou um dos que você não viu. Nós pagamos o preço da verdade. Os Mendonça sempre usaram pessoas como você, como eu. O homem respirava pesado, como se cada palavra fosse uma lâmina afiada. Nesse momento, a verdade assombrou Isabela. Era a verdade que nunca teve. Uma vida normal. Sombras na sua infância, sussurros de histórias que nunca foram contadas. A dor dela se manifestou em um grito, misto de raiva e desespero. Chega! Isabela gritou, a força dela crescendo. Se eu sou alguma coisa, eu vou decidir o que fazer com isso. Não vou deixar você, nem ninguém, ditar meu destino. E então, um novo barulho se fez ouvir. Um grito cortante, e a porta do salão se abriu novamente, revelando algo que ninguém poderia imaginar. Uma mulher, de cabelos brancos como a neve, e olhar penetrante, atravessou a multidão em um passo decidido. Ela levantou as mãos, e o silêncio tomou conta. É hora de revelar a verdade, ela disse com uma voz que cortou o ar. Vocês não conhecem a verdadeira história dos Mendonças. A sala estava tensa. O lado da mulher era familiar, mas estranhamente distante. O que ela sabia? Como ela estava envolvida? Os olhares se fixaram nela, e a dúvida começou a se misturar com a ansiedade. O olhar de Isabela se entrelaçou com o de Rafael, e ambos sentiram um frio na espinha. Quem era aquela mulher? O que mais estava por vir? O que de mais aterrador poderia ser revelado? O que mais eles não sabiam? O palco estava montado para uma reviravolta ainda mais chocante. E a verdade estava prestes a eclodir. A mulher de cabelos brancos continuou, mas antes que pudesse falar mais, o clima no salão mudou novamente. Isabela sentiu um arrepio na nuca, como se algo horrível estivesse prestes a acontecer. O homem mascarado olhou fixamente para a mulher, com os olhos cheios de um ressentimento profundo. Você! Ele gritou, a raiva dele pulsando no ambiente. Você não deveria estar aqui! Você é parte do problema! A mulher não se deixou intimidar e deu um passo à frente, mantendo a cabeça erguida. Eu sou a solução, e você sabe disso. Está na hora da verdade vir à tona. A tensão era palpável. As pessoas ao redor retinham a respiração.
Enquanto Isabela tentava entender como todos estavam interligados naquela confusão, ela sentiu um gelo percorrer sua espinha. Quem é você, afinal? Perguntou Isabela, o desespero tingindo sua voz. O que você sabe de mim, de nós? E antes que a mulher pudesse responder, o homem mascarado levantou a voz. A verdade, quer saber? A verdade é que o mundo que você conhece é uma mentira. Ele se virou para Eduardo, que parecia estar se encolhendo sob o olhar do intruso. E você, Eduardo? Pensou que poderia escapar? Que escondendo Isabela você a protegeria? As palavras do homem eram como facas, e Isabela sentiu o coração pesar. O que Eduardo realmente havia feito? O que estava por trás de toda aquela proteção que parecia mais uma prisão? Ela olhou para Rafael, os olhos dele refletindo confusão e medo, e percebeu que ele também estava perdido nesta trama. Então, em um movimento inesperado, o homem mascarado avançou, quase em direção à mulher. Ele gritou: "Você é responsável. Você fez o que fez e agora quer proteger sua própria pele." A mulher ergueu uma sobrancelha, e um sorriso irônico surgiu em seu rosto. "Você não entende. Faz tempo que isso não é sobre você. É sobre eles. A última peça do quebra-cabeça foi sempre você, meu querido sobrinho." Isabela congelou. Sobrinho? O sentido da revelação a atingiu como uma marreta. O homem de terno escuro e olhar penetrante virou-se para o homem mascarado, e os olhos dele se arregalaram em choque. Não! Isso não pode ser verdade. Infelizmente é. A mulher estava calma, quase serena diante do caos. Você é da mesma linhagem. Você sempre foi, mas foi descartado. Agora é hora de você descobrir seu verdadeiro lugar. Os murmúrios foram se espalhando na sala. As pessoas não sabiam como reagir àquela revelação explosiva. O olhar de Eduardo estava cheio de horror. Não pode ser. Este não é o caminho. Você não pode fazer isso com ela. Mas o homem mascarado apenas riu, um riso cheio de amargura. Você acha que eu fiz a escolha de não saber? Eu sempre soube que um dia a verdade voltaria para me assombrar. E agora, Isabela, você é a última chance de reverter tudo. Um silêncio pesado se estabeleceu, enquanto a avalanche de informações ameaçava desmoronar ainda mais a estrutura da sala. Isabela sentiu o chão se abrir sob seus pés. E se essa farsa toda fosse verdadeira? E se tudo o que ela acreditava, cada pedaço de sua infância, tivesse sido uma construção de mentiras? Eu não sou nenhuma peça de xadrez. Eu sou a Isabela, gritou ela, a indignação ardendo em seu peito. O homem mascarado parecia entusiasmado, como se a raiva dela fosse combustível. Isabela, escute, disse Rafael, tentando se aproximar dela, mas o tumulto era grande. Nós precisamos entender. A verdade pode ser a nossa única saída. Em meio ao caos, a mulher dos cabelos brancos parou de falar e olhou diretamente para Isabela. Você precisa decidir, minha querida. Quem você quer ser? Quem você realmente é no meio de tudo isso? As palavras dela estavam carregadas de um peso que foi além das meras perguntas. Isabela sentiu um nó se apertar em sua garganta, misturando confusão, raiva e necessidade desesperada de verdade. O olhar ansioso de Rafael a fazia hesitar. E a presença do homem mascarado, agora com um ar de determinação, trouxe à tona uma nova realidade que ela nunca havia imaginado para si mesma. E enquanto a confusão aumentava, um novo estrondo ecoou pela sala, fazendo todos fremerem. A porta se arrombou, mais uma vez, desta vez, revelando uma figura familiar. Uma mulher de olhos luminosos e uma expressão de pavor. Isabela! Ela gritou, como se soubesse que tudo estava prestes a mudar. Os olhos de Isabela se arregalaram. Mamãe? A palavra escapuliu em um sussurro.
O que mais ela poderia revelar? A última peça do quebra-cabeça estava prestes a girar, e a linha entre a verdade e a mentira parecia mais tênue do que nunca. Isabela estava paralisada, o coração acelerado. O rosto da mulher vinha à tona em sua mente, e a palavra mamãe ecoava como um grito perdido. O ambiente tornou-se um borrão confuso. A figura de seus maiores medos e sonhos agora estava em frente dela, revelando a verdade que poderia mudar tudo. Isabela, a mulher gritou, seus olhos cheios de desespero. Precisamos conversar agora. O homem mascarado virou-se, completamente perplexo. Seus planos estavam mudando. Você não devia estar aqui. A raiva e a confusão se misturavam em seu semblante. A tensão na sala era como um fio prestes a arrebentar. Os olhares se cruzaram, e a mulher caminhou até Isabela, seu rosto se iluminando com determinação. Eu vim para te proteger, se você ainda me permite em sua vida. Como? Você desapareceu. Você me deixou. Isabela se sentiu quebrando, o nó na sua garganta restringindo, enquanto as emoções queimavam como fogo. Rafael tentou avançar, mas um olhar de Isabela o fez hesitar. Ela precisava da sua mãe, da verdade. Eu fiz o que eu achei certo. A mulher insistiu, a voz vacilando. Naquela noite, eu cruzei linhas que não deveriam ter sido cruzadas. Dizer a verdade era arriscar sua vida. O homem mascarado deu um passo à frente, o punho cerrado. Você não pode simplesmente aparecer. Mas ele não terminou. Um grito estrondoso ressaiu na sala. O verdadeiro caos começou quando a porta principal se abriu com uma força brutal. 2 homens armados entraram, seus rostos escondidos sob capuzes. A multidão, que já estava em pânico, começou a correr, gritando. Os Mendonça sempre se escondem atrás da cortina. Não é assim que a história termina. Um dos homens gritou, e a expressão de medo e desespero tomou conta de Eduardo. Ele balançou a cabeça, começando a perceber que as peças do jogo estavam mudando. Estava enfrentando algo além do que poderia controlar. As balas começaram a voar pelo ar. O som dos tiros ecoou. E o tempo pareceu desacelerar. Isabela gritou, puxando Rafael para perto de si, enquanto os convidados se jogavam ao chão, desesperados. O caos e a confusão se tornaram um pesadelo. A mulher de cabelos brancos, ainda firme, virou-se para Isabela. Isto é apenas o começo, meu amor. A guerra que começou há décadas não será fácil. Vocês estão no centro de tudo. Guerra? O eco da palavra cortou a mente de Isabela. Do que você está falando? A adrenalina disparava. E ela estava presa entre o que estava acontecendo agora e as revelações que ainda precisavam ser esclarecidas. Eduardo, cambaleando para se proteger, gritou para Isabela. Para de ouvir, elas são mentiras. Você não sabe o que está realmente em jogo. Mas Isabela não estava apenas ouvindo. O que quer que houvesse na história da família estava se revelando aos pedaços, e isso estava além das mentiras de Eduardo. O homem mascarado voltou-se para a mãe de Isabela. Você está mais envolvida do que pensava. E assim que Isabela souber a verdade, tudo o que você construiu desmoronará. E no meio de tudo isso, uma nova sombra emergiu. Um jovem que parecia angustiado, com lágrimas nos olhos, entrou de fininho enquanto a cena se desenrolava, focando em Isabela. Isabela, espera, você não sabe. Minha mãe, ela não é quem você pensa. O murmúrio na sala tomou conta, e os olhares se concentraram nele, como se ele carregasse a última peça de um quebra-cabeça que poderia desmontar tudo. Espere! A voz de Isabela ecoou em meio ao barulho. O que você está dizendo?
Os homens armados se mexiam ao redor, tomando posições. Mas a revelação do garoto parecia mais explosiva do que os próprios tios. Ela não é só sua mãe. Ela é parte de algo muito maior, e eu sou seu irmão. A sala gelou. O impacto da frase cortou a atmosfera. Isabela ficou em choque, o mundo parando. Irmão? Stefano. O nome retumbante, enquanto a verdade surgia, enredando todo o seu ser como a força de um redemoinho. A conexão estava ali, mais forte do que qualquer coisa que ela havia imaginado. E isso mudava tudo. Agora as cartas estavam na mesa. O que isso significava para Rafael? E mais importante, quem realmente era Isabela Santos? A tempestade estava apenas começando, e cada segredo revelado traria consequências que mudariam irremediavelmente o caminho à frente. Isabela estava paralisada, o coração acelerado. O rosto da mulher vinha à tona em sua mente, e a palavra mamãe ecoava como um grito perdido. O ambiente tornou-se um borrão confuso. A figura de seus maiores medos e sonhos agora estava em frente dela, revelando a verdade que poderia mudar tudo. Isabela! A mulher gritou, seus olhos cheios de desespero. Precisamos conversar agora. O homem mascarado virou-se, completamente perplexo. Seus planos estavam mudando. Você não devia estar aqui. A raiva e a confusão se misturavam em seu semblante. A tensão na sala era como um fio prestes a arrebentar. Os olhares se cruzaram, e a mulher caminhou até Isabela, seu rosto se iluminando com determinação. Eu vim para te proteger, se você ainda me permite em sua vida. Como? Você desapareceu. Você me deixou. Isabela se sentiu, quebrando, o nó na sua garganta a restringindo, enquanto as emoções queimavam como fogo. Rafael tentou avançar, mas um olhar de Isabela o fez hesitar. Ela precisava da sua mãe, da verdade. Eu fiz o que eu achei certo. A mulher insistiu, a voz vacilando. Naquela noite, eu cruzei linhas que não deveriam ter sido cruzadas. Dizer a verdade era arriscar sua vida. O homem mascarado deu um passo à frente, o punho cerrado. Você não pode simplesmente aparecer e... Mas ele não terminou. Um grito estrondoso. É assim que a história termina. Um dos homens gritou, e a expressão de medo e desespero tomou conta de Eduardo. Ele balançou a cabeça, começando a perceber que as peças do jogo estavam mudando. Estava enfrentando algo além do que poderia controlar. As balas começaram a voar pelo ar. O som dos tiros ecoou e o tempo parecia desacelerar. Isabela gritou, puxando Rafael para perto de si, enquanto os convidados se jogavam ao chão, desesperados. O caos e a confusão se tornaram um pesadelo. A mulher de cabelos brancos, ainda firme, virou-se para Isabela. Isto é apenas o começo, meu amor. A guerra que começou há décadas não será fácil. Vocês estão no centro de tudo. Guerra? O eco da palavra cortou a mente de Isabela. Do que você está falando? Eduardo, cambaleando para se proteger, gritou para Isabela. Para de ouvir. Elas são mentiras. Você não sabe o que está realmente em jogo. Mas Isabela não estava apenas ouvindo. O que quer que houvesse na história da família estava se revelando aos pedaços, e isso estava além das mentiras de Eduardo. O homem mascarado voltou-se para a mãe de Isabela. Você está mais envolvida do que pensava, e assim que Isabela souber a verdade, tudo o que você construiu desmoronará. E no meio de tudo isso, uma nova sombra emergiu. Um jovem que parecia angustiado, com lágrimas nos olhos,
entrou de fininho enquanto a cena se desenrolava, focando em Isabela. Isabela, espera, você não sabe. Minha mãe, ela não é quem você pensa. O murmúrio na sala tomou conta, e os olhares se concentraram nele, como se ele carregasse a última peça de um quebra-cabeça que poderia desmontar tudo. Espere! A voz de Isabela ecoou em meio ao barulho. O que você está dizendo? Os homens armados se mexiam ao redor, tomando posições, mas a revelação do garoto parecia mais explosiva do que os próprios tiros. Ela não é só sua mãe. Ela é parte de algo muito maior e... Eu sou seu irmão. A sala gelou. O impacto da frase cortou a atmosfera. Isabela ficou em choque. O mundo parando. Irmão? O nome retumbante enquanto a verdade surgia, enredando todo o seu ser com a força de um redemoinho. A conexão estava ali, mais forte do que qualquer coisa que ela havia imaginado. E isso mudava tudo. Agora as cartas estavam na mesa. O que isso significa para Rafael? E mais importante, quem realmente era Isabela Santos? A tempestade estava apenas começando, e cada segredo revelado traria consequências que mudariam irremediavelmente o caminho à frente. A confusão subiu um degrau. Olhando para o rosto do menino, Isabela viu o resquício de uma vida inteira que poderia ter sido diferente. Os fragmentos da sua história começaram a se entrelaçar e uma nova verdade se apresentava. A mulher de cabelos brancos a puxou para perto, sussurrando: Isso não é só sobre você, Isabela. É uma corrida contra o tempo. Eles não querem que você descubra a verdade final, ou o verdadeiro culpado por tudo isso. Culpado? Isabela sussurrou confusa. Culpado de quê? Chegou a hora de saber, a mulher respondeu, enquanto a tensão aumentava, ameaçando explodir ainda mais. Olhando para o homem mascarado, a mulher disse: Você não vai conseguir me impedir. Eu sou a única que pode derrubar o que você fez. Nesse momento, uma explosão de luz estourou no ar e a sala tremeu. As luzes falharam, mergulhando todos em escuridão. Gritos aumentaram e uma sensação de desespero tomou conta. Isabela estava perdida no caos, o silêncio interrompido por um estrondo, e a única coisa que ela podia ouvir era o seu próprio coração disparado. O que acontecia era muito mais profundo do que uma simples disputa de fortuna. Entre o caos, Isabela sentiu um laço de conexão com seu irmão, e a revelação parecia ter um gosto amargo. Assim, a verdadeira batalha começava, não apenas contra os homens armados, mas contra segredos enterrados que, a partir de então, poderiam explodir suas vidas para sempre. E no meio da confusão, uma mão a agarrou com firmeza. Rafael estava ali, a única âncora em meio à tempestade. Isabela, você precisa me ouvir. Há mais, muito mais. O caos tomou conta do salão. Tiros ecoavam, luzes piscavam, e os gritos misturavam-se ao som de batidas do coração de Isabela. Ela estava no meio do furacão, a adrenalina pulsando nas veias. Rafael estava ali, revelada. Eles não vão parar até que tudo desmorone. Isabela olhou para a mulher, depois para Rafael, e nesse instante sentiu o peso do destino sobre seus ombros. Ela não poderia ser apenas uma espectadora. O irmão dela, Stefano, a observando com olhos marejados, parecia ansioso, esperando a chance de se juntar à luta. A conexão era palpável, um vínculo familiar que separava o passado e o presente, enquanto os homens armados cercavam o salão. O homem mascarado estava prestes a disparar novamente, quando a mulher se lançou à frente. Você realmente acha que pode acabar com tudo assim? Você não sabe quem está lidando. A força em sua voz cortou o ar pesado. O homem hesitou, confuso.
foi suficiente para que Eduardo, agora recobrado da surpresa inicial, grite: Isabela, você precisa saber a verdade. Eles estão aqui para destruir a nossa família. Mas antes que pudesse continuar, outro tiro disparou e a sala mergulhou em desespero. Rafael puxou Isabela com firmeza, mas ela não se mexeu, seu olhar determinado. Não, chega, eu mereço saber a verdade. O peito dela doía, mas a coragem crescia. Os gritos de "a polícia está a caminho" se ergueram do fundo da sala, e em um movimento rápido, as luzes começaram a se restabelecer. O homem mascarado, percebendo que seu tempo se esgotava, gritou: Isto não acabou, Eduardo. Mas uma coisa é certa, eles vão saber a verdade. Com aquilo, ele se virou para fugir, e a adrenalina explodiu em movimento. Isabela e Rafael correram em direção a Stefano e a mulher de cabelos brancos. Vamos agora! Rafael gritou, segurando firme a mão de Isabela. Quando estavam a poucos passos da saída, o homem mascarado virou-se, sua voz ecoando com a última ameaça. Isabela, não fuja da sua herança. Um dia você vai entender. Ela parou, por um segundo, e o olhar se encontrou com o de Rafael. O dilema do dever e da liberdade pesava sobre ela. Mas na urgência da fuga, a decisão se fez clara. Se um dia teria que enfrentar a verdade, seria em suas próprias condições. Do lado de fora, a sirene da polícia soava. A luz dos carros refletia na calçada, e o alvoroço estava se acalmando. Isabela respirou fundo. Disse Rafael, a preocupação em seu olhar. Mas eu estou aqui ao seu lado. Eu não tenho todas as respostas, mas com você, eu sei que posso enfrentar qualquer coisa. Isabela respondeu, um sorriso tímido surgindo sob a sombra do medo. A mulher de cabelos brancos, agora calma, os encarou. Vocês estão apenas começando. Essa batalha ainda não acabou. A verdade vai vir à tona. E quando acontecer, você, Isabela, precisará ser forte. Stefano, que ainda estava ao lado, acenou. Eu também estarei aqui, Isabela. Não deixe que eles a machuquem novamente. A aliança entre eles era um amanhecer inesperado. Com um pequeno aceno de cabeça, Isabela entendeu que, independentemente da história e dos segredos, eles teriam uns aos outros. E assim, enquanto o caos aos poucos se dispersava, uma nova jornada começava. Uma jornada de descobertas, de enfrentar fantasmas do passado e, mais importante, de reconhecimento da força que se escondia dentro dela. Agora, antes de você se desconectar deste momento épico, preste atenção. É hora de se envolver. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não se esqueça de inundação na seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que deixou muitas perguntas no ar. E a parte mais importante, compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Realmente temos muito mais reservado para você.